Mas falando aqui da seleção, essa coisa do Igor Jesus, parece que ele está meio perdido, né? Você lembrar que o Pedro não era convocado, aí foi convocado, chegou e já ia treinar como titular quando se machucou. Aí o Igor Jesus não era convocado, é chamado, já entra e aparentemente já vai ser titular também, né? Então por que não eram chamados antes? Não parece que ele está testando qualquer coisa porque ele já não consegue acreditar no que ele vinha fazendo? É a impressão que passa do Dorival nesse momento, né? E aí, por exemplo, você vê a escalação aqui que eu vi que era provável, né? Rafinha e Savinho, né? Jogando com o Rodrigo mais atrás e o Igor Jesus Isso. centralmente. Qual Aí a o Luiz escalação? Henrique que Qual a vinha sendo escalação? chamado. Você tem aí? Você tem a escalação Não, aí? então, não é a escalação meio Do provável treino, aqui, do que eu vi do treino. pessoal que viu do treino, né? Mas estaria na frente ali, seria Savinho, Rafinha e Rodrigo, com o Igor Jesus como centroavante. O Luiz Henrique que vinha sendo chamado aí não é titular, né? E mesmo com a ausência do Vini Júnior. Aí o Savinho e o Rafinha que não tiveram, o Rafinha eu acho que estava suspenso, né? Na última data Estava FIFA, por isso que suspenso. não veio, né? Mas aí e o Savinho, eu acho que, salvo engano, estava machucado. Mas aí já trocou o ataque inteiro. Você compara com o ataque que teve daquela última data FIFA, só ficou o Rodrigo. O resto é tudo diferente. Aí vai ter o Paquetá e o André, que ali dá mais ou menos no mesmo. Então, sei lá, eu acho que é um sinal de que ele está meio perdido. Já tem um número aí de 40 e tantos convocados, né? Você fala assim, mas agora ele está começando a achar, demora para achar o time, mas ele troca toda hora o time, também tem essas questões das contusões, que eu acho que tem a ver com o que vocês falaram de calendário, para o mundo todo, mas não é só calendário não, viu? Uma coisa que eu tenho conversado, já conversei com algumas pessoas que trabalham com futebol, comissão técnica, futebol hoje tem muito mais choque do que tinha antes, é um jogo muito mais forte, Pegado, né? pegado. Por isso que você tem que trocar tanto, tem que trocar 5 ali, né? É um jogo de muita explosão, muito choque. E aí eu acho que isso também tem impacto. Muito jogo, com um jogo de muita explosão e muito choque, acaba resultando nessa coisa de ter muita contusão que a gente tem percebido tanto nos clubes quanto nas seleções. Mas, apesar de todas essas observações, eu concordo com o Trajano. Acho que tem uma chance de ganhar as duas, porque o Chile perdeu da Bolívia em casa, né? Os Foi. bolivianos saíram sambando no aeroporto, no estádio Foi. do Chile, depois de uma Foi. vitória que eu acho que não tinha 40 anos que a Bolívia, não era, não sei se era 40 anos, ganhava, não ganhava fora. Então, se o Fora de Brasil casa, realmente não isso. ganhar o Chile, Agora, aí vamos, é só muito terminando o papo de seleção, Juca. Vamos pensar. O óbvio é o Brasil ganhar os dois. Mas vamos Tá bom, pensar no mas eu. pior. Não ganha as duas partidas. O que acontece Ah, com o Dorival ah, Júnior? Dorival não acorda na seleção brasileira. Aliás, o ambiente na CBF está assim, um pega para capar, e com todos os desmentidos, né? Já temos aí tudo indicando que o Rodrigo Caetano volta para o Galo ano que vem, né? Mas que está muito feliz lá, né? Essa é, enfim. Só para te satisfazer a curiosidade, Zé, o time que treinou titular hoje tem Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner ou Alex Telles. Meio de campo, André e Lucas Paquetá. Rafinha, Rodrigo, Igor Jesus e Gabriel Martinelli. Esse time treinou. Vamos ver. Sabe Deus se será isso. Juca, só para ressaltar, não é nada contra o Igor Jesus, não, que ele está vivendo uma boa Não, fase não, tá bem, acabou. é merecedor da convocação e tal. Agora, o que surpreende é isso: tem um jogador que está lá indo constantemente, o Hendrick, e aí quando entra um novo e já toma a frente, né? Não parece ter muita lógica, digamos assim, o raciocínio. E Nenhuma sobre a lógica. questão da paciência que a gente vai ver com o Dorival. Assim, você lembra que no início das eliminatórias eu tinha comentado aqui que a expectativa lá na diretoria da CBF era que se É ganhassem verdade. 6. Não ganharam. A expectativa depois eu ouvi é que se ganhem esses 4 jogos. E aí você acrescenta esse momento que você citou de instabilidade ali na CBF, né? Vai ter um julgamento amanhã, né, no STF, mas também dessas outras questões, você tendo um técnico, o técnico acaba levando a estabilidade para o técnico, né? No sentido de ser assim, se ele não tiver resultado, é muito mais fácil para a diretoria da CBF eventualmente trocar um técnico e criar uma outra realidade, né? É muito mais difícil para uma diretoria que não está necessariamente tão segura
manter técnico quando você tem uma crise na seleção, né? Isso, eu acho que a crise da seleção tem esse elemento de instabilidade aí. Então, eu não diria que até o fim do ano, se ele não apresentar nada, acho que vai e, além do mais, temos um técnico que tradicionalmente fez belíssimas campanhas nas eliminatórias, que está dando sopa, desempregado. Tite, não é? Quem sabe? Né? Não seja uma solução. Juca, só uma coisa que me surpreende também, já que nós estamos no capítulo seleção, essas declarações dos jogadores uruguaios contra o Bielsa. Eu também estou surpreso. Eu estou surpreso. Achei que ele era a gestão do Bielsa, sinceramente, para mim. Achei que era um cara legal, que nada. É impossível. Impossível ele ficar trajando do que se ouviu dos jogadores falaram claramente sobre isso. Suárez, Canóbio, Valverde, que é o capitão. Eu acho que teve alguma declaração do Rocher também. Não diz bom dia? Será que ele está nesse nível de loucura? Mas o Sampaoli era assim também. Estilo Sampaoli. Que coisa! É difícil se um técnico se sustentar numa situação dessa, com todos os jogadores. Como. Eu estava comentando com o nosso amigo Martim, que é uruguaio, né, Juca? E aí, sabe a situação que eu lembrei? Você lembra quando o Luxemburgo convocou o Romário, e o Romário chegou, e antes de chegar para servir a seleção para um jogo contra a Bolívia, a seleção principal, ele estava revoltado com o Luxemburgo, porque não tinha sido chamado para a Olimpíada. Ele deu uma entrevista para o jornal antes de chegar na seleção, falando sobre o Luxemburgo. O que é ruim se destrói sozinho. E aí chegou e se apresentou para a seleção. Então, tipo assim, é aquela situação que você chega ali, você não está nem um pouco se importando com o técnico, né? Com aquele técnico de plantão ali, né? O Luxemburgo precisava muito do Romário na época, né? Porque o Brasil estava em crise e tal, não sei o quê. Me parece muito difícil a situação do Bielsa ir até a Copa do Mundo. Vai ser difícil. Vamos ver o que a Federação vai fazer. Eu vou te falar uma coisa, eu já estou surpreso que ele vá dirigir o time nessas 2 datas FIFA. Porque tá claro. Bom, o Suárez saiu da seleção, né? Despediu-se. Mas os outros permanecem. Valverde, Canóbio, Rocher. Como é que, com esses caras... hein? Não, e Juca, o peso da declaração do Soares tem um peso imenso, né? Não é mesmo ele não estar na seleção, né? Claro. O Canóbio está fora, né, Juca? Justamente está excluído depois dessa discussão com... Ele deu uma entrevista fora da seleção, para algum veículo, mas fora da seleção. Mas foi confirmado por quem está lá, então. É isso. Olha aqui. Vamos falar um pouquinho sobre chances no Brasileirão. Nós temos, né, cada vez mais 2 polos, né? A briga em cima, a briga embaixo. Na briga em cima, a novidade da semana, da rodada, é a aproximação discreta, silenciosa, mas do Flamengo. Do Flamengo. E na briga embaixo, o drama maior, a porrada maior, foi no Corinthians. Então você tem o clube de maior torcida do Brasil dizendo, olha, não bobeiem que eu estou aqui. E você tem o segundo time de maior torcida do Brasil tentando se puxar pelo cabelo, né, para sair do lamaçal, numa situação desesperadora. Eu coloco para ambos, apenas para efeito de raciocínio. Vocês acham menos difícil o Flamengo ser campeão ou o Corinthians escapar do rebaixamento? Começa com o mais velho. Que coisa, hein? Nós estamos em outubro e falando dessas coisas aí de rebaixamento com o Corinthians. A gente não podia imaginar, né? Antes do campeonato começar. E o Corinthians tem uma situação dramática, porque os que estão acima, que não estão na zona do rebaixamento, têm jogos a menos. É o caso do Fluminense e é o caso do Atlético Paranaense. Quer dizer, complica muito para o Corinthians. E esse jogo contra o Internacional deu até dó. Porque o time até que estava jogando direitinho, estava cumprindo o seu papel, e toma um gol no final ali, que não podia ter tomado.
Levando-se em conta que o Internacional também está remando para tomar o lugar, é uma outra briga. Tomar o lugar ali do São Paulo, ficar entre os 6, e o São Paulo tem que abrir o olho, que senão nem entre os 6 vai ficar. Você tem falado no Flamengo, você falou no posse de bola ontem. Mas não, a distância é muito grande, Juca. É muito grande. Tudo bem, trocou de técnico, se empolgou mais, Felipe Luiz. O time continua o único drama do Flamengo no momento. Está mais empolgado, a torcida está satisfeita, há um entusiasmo diferente, um clima diferente, mas não consegue fazer gol também. Ele joga, vai e ganha de pouco, né? Mas a diferença para Palmeiras, a diferença de pontos para Palmeiras e Botafogo, eu acho muito grande. Tem que acontecer muito. Não é só o Flamengo sair ganhando todo mundo, que até pode ser. Eles têm que perder pontos. O Flamengo ganha de todo mundo, desse embalo de entusiasmo. Vamos embora, vai ganhar 1-0, meio a 0, vai. Mas não será suficiente se eles lá em cima não começarem a perder pontos. Eu acho muito difícil. Quer dizer, então, você está dizendo em bom português que é mais difícil. Não, que é mais difícil para o Flamengo ser campeão do que o Corinthians escapar do rebaixamento? O Corinthians pode, porque a situação ali, apesar de o Fluminense e o Atlético estão logo acima, terem jogos a menos, o Corinthians se reforçou, o time está um pouco melhor, a diferença não é tão grande assim. O Flamengo pega o Atlético, não vai jogar com o Furacão, não vai, inclusive, agora? O Corinthians vai. O Corinthians vai jogar? É um jogo chave. Então eu acho que o Corinthians escapa. Assim, não. Estou dando uma de mãe de dar. Escapa, mas o Flamengo ganhar o título do brasileiro, eu acho muito improvável, mas muito improvável. Você não é uma sabe empolgação como você... repentina, Juca. Sabe o que é? Essa empolgação repentina, ela se espalha. Não, saiu o título, estou Felipe Luiz, não sei o quê, papá, barrou lá agora tem dos dois Léos na zaga, e o Gabigol, não sei o quê. Mas é insuficiente. Penou muito, fez muita besteira, perdeu pontos que não podia perder, e agora a bola da... Não podemos esquecer do Fortaleza, que a gente fala do Palmeiras, a gente fala do Botafogo, hoje é dia do Nordestino, mandar meu abraço para a torcida do Fortaleza, né? Fortaleza está sempre ali, andou perdendo o que não podia perder, mas está na briga. Então, eu acho muito difícil para o Flamengo.